Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. Eu vou te perguntar o seguinte: você sabe como é que se forma uma denominação religiosa? O título do nosso vídeo é esse: a diferença entre donos de igreja e organizações religiosas. Então eu vou mostrar para você alguns aspectos dessas questões que estão presentes e pertinentes no nosso dia a dia e como tudo se deturpou. Mas eu quero pedir para você, que está chegando pela primeira vez no canal, que já se inscreva, que ative o sininho das notificações, já dá um certinho. Você que é inscrito, dá certinho, deixa um comentário. E, gente, é importantíssimo que eu vou pedir para você duas coisas. Primeiro, assiste este vídeo até o final. Até porque eu acredito que é uma aula, porque muita gente não sabe como é que essas coisas funcionam. E também não deixe de compartilhar. Como eu venho dizendo, os conteúdos dessa semana, nós precisamos aclarar a mente de outras pessoas, tirar a venda de seus olhos e quem sabe elas saiam desses templos que são maledetos e não tem nada a ver com Deus e venham para a luz. E que elas escolham depois seus caminhos a partir de como o próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque delas é o reino do céu. E as pessoas estão se deixando levar por esses pastores que estão aí, tá bom? Então vamos nessa. Bom, eu vou usar assim, eu como uma referência, né? O Luidinho, ele resolve, ele tem conhecimento, ele sabe um pouco, né, da palavra, ele conhece textos, ele conhece livros, ele tem assim uma dinâmica boa. Mas eu não cursei teologia, né? Mas entrei na vertente em primeiro lugar, e aí eu já quero desmistificar uma questão. A nossa Constituição reza sobre a liberdade de credo, de expressão, de ir, de vir, no seu artigo 5º, enfim, pronto, ponto. E o Lula, este que hoje esses pastores, a maioria que está aí tentando demonizar, dizendo que a esquerda vai fechar as igrejas, usando a China como exemplo, que não é bem assim, foram coisas do passado, tem igrejas na China de todas as denominações, menos essas progressistas, tem igreja nos países que não há comunismo no Brasil, pessoal. Aliás, no mundo, o que existe são regimes ditatoriais que ficaram marcados com o viés de comunismo. Simples assim. Mas não é esse o nosso tema de hoje. Então, o Luidinho sabe muito das coisas, tem conhecimento bom, então eu resolvo criar uma igreja. Não, você não cria uma igreja. Você cria um estatuto como uma denominação religiosa. Então vamos imaginar aqui: Igreja da Bíblia Sagrada dos Últimos Tempos. Pronto, já tenho a minha igreja. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso reunir no mínimo um grupo de 12 pessoas e aí eu vou fazer um estatuto. E aí nesse estatuto, que isso é comum para praticamente todas as denominações religiosas, segue o mesmo processo de associações de bairro e outras cositas mais, dentro do Código Civil. E aí então ali eu vou fazer o estatuto, onde vai rezar tudo, como é que vai ser, e ali já vai estar os cargos, quem é que estava aí. E eu sou o presidente. Eu sou o presidente, também vice-presidente, tesoureiro, secretário, os conselheiros, etc, etc. Encaminho, depois junto toda a documentação de todo mundo, tudo certinho, dá-se o encaminhamento para o registro civil, que é onde vai analisar o estatuto. Se não tiver nada errado, já vai então autorizar, vai ser sancionado pelo judiciário, etc e tal, e aí vou receber um CNPJ. Pronto! Já estou com a minha denominação religiosa montada. O que eu tenho que fazer agora? Bom, então a partir de agora eu vou achar um cantinho, uma salinha, ou se eu tenho alguma grana, enfim, eu vou abrir a minha igreja. Aí eu vou abrir o meu templo e vou botar minha placa. Bíblia Sagrada, né, dos Últimos Tempos. Foi isso mais ou menos que eu disse, não me lembro mais. E ali eu começo então a pegar os irmãozinhos e vá para aquela porta da igreja. E aí, como você vê, aí eu faço culto às 7, às 8, às 10, às 11, às meio-dia, mas eu preciso me proliferar. Então, uma das coisas que eu poderei fazer é pegar uma rádio comunitária local, onde eu vou, quem sabe, pagar um espaço, ou se eu tiver um conhecimento, isso acontece em cidades menores, onde tiver um conhecimento com o cara da rádio, me abre um espaço no programa onde eu vou pregar sobre a palavra de Deus. Mas o meu pregar sobre a palavra de Deus, eu vou pensar textos bíblicos que me interessam e que vão agradar os ouvidos das pessoas que estão ouvindo, e vou convidar para ir lá no meu culto, tá certo? Então é assim que as coisas começam a funcionar. Estando isso em funcionamento, então estou falando dos donos de igreja. Eu sou o dono desta minha igreja.
Eu tenho um estatuto, tenho outras pessoas, mas ali naquele estatuto eu sou presidente, já está estabelecido da questão da reeleição, qual é o meu prazo que eu fico na presidência, e depois, inclusive, essas eleições, eu posso montar o mesmo grupo ali e faço assim, boto edital, mas eu me sagro sempre presidente. Mas eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu já estou com aquele grupinho crescendo, então talvez eu pegar um espaço melhor. E eu tenho aqueles que estão comigo, que estão acreditando em mim, e eu começo a chamar para o meu seio, etc e tal, e começo a preparar um novo pastor. Um novo pastor. Também sem teologia. Mas eu vou ajudá-lo, vou ensiná-lo se for preciso, que isso é muito coisa da Igreja Universal, a dialética, como é que ele fala, o tom que ele fala, o que ele tem que dizer, o que ele deve dizer, o que ele não deve dizer, e por aí vai. E aí eu vou mandar esse pastorzinho lá para uma outra cidade, onde num primeiro momento, com os dinheiros que eu tenho, ganho, que aí são meus, eu não presto conta para quase ninguém, porque isso é o erro crucial da maioria dessas igrejas. Então, no primeiro momento, eu banco o aluguel daquele pastor naquela igreja, tá certo? E aí ele começa a fazer o evangelho. Depois, quando ele começar a crescer, ele vai pagar para mim aquele dinheiro e vai me mandar uma parte do que ele está ganhando para mim. Para mim, pro Luidinho, o pastor, o bispo, o reverendo. Que legal, né? Mas eu, de olho no futuro da história, eu crio uma federação, porque é um mercado pujante. Essa federação, então, é onde eu vou agregar, sejam outras igrejas, que aí o outro vai agir em meu nome, com o meu mesmo estatuto, com a mesma placa de igreja, e eu poderei, inclusive, como é o caso da Igreja Universal que ela faz, vender, e outros, vender aquilo que se chama de franquia, ou seja, o outro irmãozinho, se quiser, viu a possibilidade, ele quer usar o nome da minha igreja lá quer todo o material, enfim, em Porto Alegre. Então, ele vai pagar um valor X para ter o uso do nome da minha igreja, levar o meu nome, levar a minha imagem, o milagreiro, vai estar lá minha foto, que o cara que faz milagre, etc e tal, e por aí vai. E assim é que as coisas vão se desenrolando. E por esta razão da nossa Constituição ser permissiva, graças a Deus, a liberdade de credo, e o Lula ainda ter sancionado a lei da liberdade total de credos, é que surgiram essas vertentes religiosas das mais diversas denominações. Mas essas pessoas são donos de igreja. E aí, como eles viram que o mercado é pujante, eles então começam a ser empresários. Então aí nada melhor que eu ter uma rádio numa localidade, daqui a pouco uma TV web, aí eu vou me infiltrar nos presídios fazendo pregação, e aí eu vou pegar lá um preso que está meio evangelizado, eu posso até patrocinar um livro, depois eu posso levar ele para a igreja, dando um testemunho de fé, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquilo outro, e por aí vai. Tudo com o intuito de eu enganar as pessoas. Não obstante, eu começo a ver que esse público ele está ficando cegado por tudo aquilo que eu digo, por textos tirados da Bíblia, mas o texto tirado do contexto. Eu pego só um pedacinho daquilo que interessa e faço uma pregação, faço um mandamento, faço uma lei, e eles usam inclusive muito o Velho Testamento, que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, aguarde. Então, o que acontece? Aí eles pegam aquelas partes onde Deus, o Deus do castigo, o Deus da justiça, o Deus disso, o Deus daquilo, e as pessoas se amedrontam. Então eles começam a forçar as pessoas a dar não só dízimo, mas fazer aquelas coisas. Aí ele inventa o perfume, como foi o caso da Deus e Amor, se não me falha a memória. É o caso do feijão do Valdemiro. São aquelas coisas do Malafaia, pedir um aluguel do irmão um mês. Olha que absurdo. Dá um aluguel, prova, porque a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz, provai de mim e vede. Ou seja, mas isto entra na questão também dos 10 mandamentos, tá, gente? Então, Deus diz, provai de mim e vede que eu sou bom, justo, etc e tal. Se tu te dedicar ao Senhor com teu coração, etc e tal, com ofertas, com ações de graças para o bem, sem querer tirar vantagem disso, Deus vai abençoar a vida dessa pessoa. Só que eles transformam isso. Se você não der, tu vai ser amaldiçoado. E assim vai indo. Então, eles começam a criar produtos, é livro, é a rádio, é a TV web, até chegar, por exemplo, como é o caso de alugarem espaços em televisão, é o R.R. Soares, é o
Edir Macedo, que hoje tem a Record, é o Valdemiro, que também tem a televisão dele já, é o Edir Macedo, que devia uma puta grana para Bandeirantes, porque ele também tinha o programa dele na Band, e aí eles vão indo e se proliferam. E esses são então os donos de igreja, que se perpetuam, e é o dinheiro, a fatia maior de todo o bolo vai para eles. Por isso estão bilionários. E esses que estão ao seu entorno, eles também ganham, todos ganham. É uma parcela, é como na política. Vamos deixar claro isso também. O cara é prefeito, ele traz uns asseclas, depois ele vai a deputado, então tem aqueles, ele leva junto como assessor, então fica sempre em torno de uns mesmos, que estão sempre junto na estrada, na carruagem, andando junto com este político. Simples assim. Assim são esses pastores. E é claro, eles depois vão criando as suas estruturas, etc e tal, onde eles fazem alguma obra social para dizer que aquela obra está sendo abençoada por Deus. Mas eles não têm compromisso nenhum com a palavra. E como eu disse, a maioria dos pastores nos outros templos que são abertos com a minha placa, com a minha foto, com todos os milagres que eu faço, que eu produzo, milagres, se bem que Satanás também faz milagres. Se você não sabe disso, eu estou te dizendo. E muitos desses milagres, eles acontecem, mas não tem nada a ver com Deus. Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Então, isto, aí eu vendo uma franquia para um, vendo para outro, e estou botando cada vez mais dinheiro no meu bolso. O cara que está lá na ponta, ele também vai ter uma assessoria que tem. Tudo então gira em torno do dinheiro. E a pregação maior para que as pessoas cada vez mais deem dinheiro é o que eu já disse. E as pessoas, por fé, e atrás da bênção, atrás da cura de uma doença, atrás da restauração de um casamento, atrás de libertar o filho das drogas e por aí vai, faz qualquer coisa. Inclusive, inúmeras ações judiciais contra a Igreja Universal de pessoas que pegaram, um dos casos que eu lembro, o pai guardando dinheiro para a faculdade do filho. E a mulher resolveu ir para uma dessas igrejas, para a Universal. E pediram tudo. Depois não é que ela foi lá e pegou toda a grana que era para a faculdade do filho dela para a igreja. Claro que ele entrou na justiça e eles tiveram que devolver. Tá bom? Então, aí está. Como é que funciona a criação de uma denominação religiosa, a sua instalação, o seu desenvolvimento. E é isso que está acontecendo. Porque as pessoas estão sedentas por alguma coisa. Precisam se agarrar com alguma coisa. E se eu disser que essa bela folhagemzinha que está sem flor agora, ela faz milagre, e eu comer um pedacinho dessa folha, que pode até nem ser, mas eu já sei que ela não é venenosa, e eu me restabeleci, as pessoas vão acreditar. Lamentavelmente. Tudo porque elas não vão para a palavra. Então vamos lá. Como é que cria uma denominação religiosa? Como é que começa uma igreja? Como é que esses pastores prosperam? E como é que eles enganam os seus fiéis? Isso aqui já está mais ou menos dito, tá certo? Pronto, ponto. E por isso nós temos cerca de 4.000 denominações religiosas, que todas elas são vertentes de uma mesma raiz que vem da igreja primitiva, que vem sim do cristianismo. E aí pode ter vindo do catolicismo e outras tantas, tá bom? Agora vamos à organização religiosa. Nós temos algumas. A Igreja Católica é uma, a Batista é outra, a Metodista é outra, a Adventista é outra, essas principais, né? Então estas são organizações religiosas. Então eu vou pegar como exemplo, gente, a Igreja Adventista, que como vocês sabem é onde eu tenho um vínculo, uma relação. Também é uma associação, porém, contudo, todavia, entretanto, esta organização religiosa, só para você ter uma ideia, para ser um pastor da Igreja Adventista, regra number one, ele tem que aceitar o Evangelho e vamos dizer assim, o estatuto, as regras da igreja. Ele tem que cursar teologia. Depois que ele cursar teologia, que ele cursou, e aí, meu irmãozinho, tu quer realmente ser pastor? Então ele vai passar por uma espécie de um estágio, vamos dizer assim. Cerca de 3 anos ele vai fazer alguns
cultos, etc. e tal. Aí a igreja vai observar o comportamento dele, o desenvolvimento dele, etc. e tal, para depois ele ser ordenado a ser um pastor. Então aí vai ser dado uma região para ele ministrar. E detalhe, um pastor adventista, ele não fica fixo numa igreja, por exemplo, a região do Vale dos Sinos. Um pastor pode ter até 5, 12 igrejas da qual ele é ministro. Então ele tem que fazer uma agenda para a cada 15 dias, uma semana, enfim, fazer a sua agenda para visitar esta igreja. E quem coordena a igreja ou aquele templo local, então tem uma direção, tem os anciões, enfim, tem toda uma hierarquia, onde a maioria das pessoas não recebe salários, porque elas trabalham, então elas dedicam um tempo para se dedicar a essas atividades da igreja. Outro detalhe, pastor nenhum da igreja adventista ostenta um carro, uma casa, etc. Por quê? Porque eles recebem um salário específico para ministrar e viver somente para o evangelho. Mas eles recebem, se estão fora do seu domicílio, né, eles recebem a moradia, a igreja paga a moradia, paga o plano de saúde, paga o telefone funcional, porque para ficar em contato com as lideranças das igrejas, tem que fazer, dar uma extrema-unção, tem que fazer uma visita para um casal, tem que fazer um casamento e por aí vai, tá certo? Então ele tem um telefone um número de telefone que é pago pela igreja. Da mesma forma tem um plano de saúde que vai cobrir e o pastor vai ter que viver daquele seu salário. Uma outra questão, isso então só para pensar para você. Então, aí entra um outro vídeo que eu vou fazer sobre dízimos, ofertas e ações de graças, que é outra história. Mas os dízimos são exclusivamente para pagamento dos pastores. Detalhe, qualquer membro da Igreja Adventista em qualquer lugar do Brasil ou do mundo poderá solicitar, se assim quiser, todo o extrato da onde é que foi o dinheiro de oferta, de dízimo, etc. e tal, e eles vão mostrar cristalinamente: o dinheiro foi aplicado aqui, foi aplicado ali, sobrou tanto e tanto em caixa, vamos fazer isso, fazer aquilo, tá certo? Então, assim funciona uma organização religiosa que não é diferente da Igreja Católica, segue o mesmo caminho a batista, a metodista, né? Estas igrejas, elas têm organizações, não é um pastor que é o dono da igreja, é uma organização que administra todo o processo desta evangelização. Por isso, elas têm todo este respeito. Então, gente, eu poderia falar muito mais sobre esse assunto, mas eu acho que isso aqui já deu uma ideia para você, o que são os donos de igreja que se locupletam da palavra de Deus e das organizações religiosas que professam uma fé e têm uma doutrina. A Igreja Católica, ela tem uma doutrina, certo ou errado, ela tem uma doutrina que é levada para o mundo inteiro, a mesma doutrina. A Igreja Adventista a mesma coisa, a Metodista a mesma coisa, a Batista a mesma coisa. Então, infelizmente, com essa disseminação satânica dessas várias denominações religiosas, cujo objetivo do inimigo de Deus é desviar as pessoas da verdade, se surgiram estas denominações religiosas, inclusive a igreja do Luigi Maté, que está aí faturando: eu estou com carrão, eu estou com mansão, eu estou grandão, eu já tenho um helicóptero, eu estou, embuchado de dinheiro, mas eu quero mais. E aí eu dou para um, para mais, o outro pega, e todo mundo está rico. Menos quem? Os irmãos. Porque continuam acreditando que a bênção vai chegar. Porque eu também posso dizer que se você não foi abençoado ainda, é porque talvez você não está dando muito as suas ofertas, é porque você não está fazendo a fogueira santa, é porque você não está colocando no envelope o dinheiro que era para a fogueira santa, e por aí vai. Então você nunca vai ser abençoado. Simples assim. E as pessoas, então, na ânsia, e aí que eu já disse em outro vídeo, estas pessoas que adentram esses templos,
elas são tão mercenárias quanto os pastores que estão lá. Eu não tenho peninha, porque está escrito aqui. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, como eu disse, eu podia ficar muito tempo aqui, fazendo uma explanação mais ampla, mais pedagógica, mas eu fiz esse resumo, que acho que eu podia até estar um pouquinho longo, mas que bom que você veio até aqui. E agora é hora de você confirmar o seu certinho, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, ativar o sininho das notificações e aqui é a voz da esquerda resistente. A verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.